A minha vida eu vivo em cacos, porque quando eu vou resolver algumas coisas, aparecem outras para serem resolvidas. Quando eu estou me preparando para começar a fazer alguma coisa, acontece outra, ou aparece alguma outra coisa que eu tenho que deixar, que eu tenho que parar um pouco e atender ela. O que parece é que eu vivo uma parte, um aspecto da minha vida, e eu adianto ela até um certo ponto. Então, as outras coisas que eu deixei de fazer para estar adiantando essa, ficam paradas e ficam meio que atrasadas. Aí eu tenho que adiantar elas. E o que eu adiantei anteriormente começou a atrasar. Aí eu tenho que adiantar elas. Ao mesmo tempo que isso parece estar errado, também parece ser inevitável. Talvez a gente tenha que ter o que eu faço assim, sabe? Talvez eu tenha que ter algo que eu. Um método, uma postura que eu tenho desenvolvido que se chama do multifront, né? É eu buscar, conseguir desenvolver no maior número de sentidos, sabe? E de frentes de aspectos da minha vida possível. Porque, assim, claro, se a gente faz só uma coisa, a gente se torna especialista naquilo. Mas se eu fizer, é o que eu sinto e que eu tenho visto, se eu fizer um pouquinho de cada, a progressão vai ser mais demorada. Porém, eu vou ser mais completo. Não vou ser tão dependente de um aspecto. De um aspecto que de uma hora para outra pode se tornar inviável de se manter. Pode ser em algum aspecto profissional, em algum aspecto emocional, social. Então, começar alguma coisa, mas ter que fazer outra coisa. Isso acontece muito comigo. Por isso que eu digo que eu vivo minha vida em cacos, em partes. Não é algo progressivo e contínuo. Não no sentido que assim, realmente começa, para e não volta a fazer. Mas sim que faz um pouco aqui. Passa um tempo, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos, para eu conseguir voltar a fazer. Porque coisas que eu fazia há 5 anos atrás, para eu conseguir voltar a fazer hoje, eu teria que entrar num nível de cansaço muito maior do que eu vivia naquela época, do que eu estou vivendo atualmente e que eu poderia viver se eu esperasse um pouco mais. Eu tenho um costume de dizer que vou viver até mais de 120 anos, não no sentido de eu ficar atrasando as coisas da minha vida ou coisas do tipo, mas sim que dando me preocupar em ter que ter pressa, porque antes eu era uma pessoa muito ansiosa, super preocupada. Mesmo criança eu ficava sentindo que eu tava perdendo tempo, que eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu tava fazendo algo, sabe? Eu tava ocupado com alguma coisa, mas mesmo assim ainda tinha esse sentimento. Eu percebi que isso aí também tem muito em relação àquilo que a gente tá fazendo. Porque viver em cacos tá montando um painel da nossa vida. E às vezes, um caco, ou seja, uma parte da nossa vida, daquilo que a gente está vivendo, a gente sente e a gente vê que não vai ficar legal naquele painel que a gente está construindo, entende? Inconscientemente. Às vezes nem é consciente, a gente inconscientemente começa a sentir isso, que esse pedaço, esse caco, não é para entrar no nosso painel. E a gente começa a se sentir mal. Enquanto que a gente não se livra dessa parte da nossa vida, desse aspecto da nossa vida, dessa situação, dessa, às vezes, pessoa, enquanto que a gente não vive, se livra desse caco,
a gente vai ficar se sentindo mal. Então, superação seria conseguir viver essas partes sem desviar o caminho principal. Porque que entra naquilo da questão do ser dono da própria vontade. Porque sendo dono da própria vontade, cada caco que a gente tem que viver, porque é aquele caco que vai se encaixar naquele ponto do painel da nossa vida para criar um local para que a gente encaixe aquela peça, aquele pedaço, aquele caco que a gente quer inserir. Isso é, para a gente viver alguma coisa, a gente tem que viver aquilo que a gente não sente vontade, para nos preparar para nós conseguirmos estar vivendo a nossa vontade, o nosso sonho. Porque uma coisa é a gente ir direto para aquilo que a gente tem vontade, direto porque aquilo a gente sonha viver, despreparado. Não vai acontecer. E mesmo que aconteça, não vai ser nem um pouco do jeito que a gente tem vontade. Então, certas coisas nos preparam. Eu costumo dizer que sofrimento é crescimento. Sofrimento é crescimento. Resiliência, então, seria vivermos o que queremos e o que devemos por conta dessa vontade. Porque o comprometimento em ser dono da nossa própria vontade é o que eu tenho visto. Que comigo sendo resiliente, eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho com a minha vontade diante das coisas que eu preciso viver para manifestar aquilo. Por exemplo, quero ir morar no Japão. Um exemplo só. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter a responsabilidade de passar pelo processo de aprender primeiramente a língua, que não, pelo menos para mim, não é fácil. Eu teria que ter a resiliência suficiente para conseguir ter a paciência de cumprir com essa minha autorresponsabilidade que eu me propus, dessa minha vontade de aprender a língua. E claro, tem outros aspectos, né, para conseguir ir. Esse é só um caco do painel de ir para aquela nossa vontade. Que essa vontade seria só mais uma peça em todo o painel, o paredão, o cenário da nossa vida, a pintura. A paz seria então estar sempre nesse fluxo, sendo mais intenso no final de cada desafio superado, se tornando alegria e confiança. Então, quando a gente encontra esse nosso fluxo, esses cacos, esses aspectos, esses pedaços da vida que a gente tem que viver, a gente se sente em paz. Porque a gente se sente tranquilo e confiante, mesmo que superficialmente a gente esteja nervoso, inseguro, ansioso, a gente se sente em paz, tranquilo, confiante, porque a gente sente que a cada momento que vai passando, a gente está mais perto de viver aquela nossa vontade maior. Entende? Então, por exemplo, no exemplo de ir pro Japão, a cada palavra nova, cada termo novo que eu conseguiria aprender da língua, eu estaria mais próximo do que antes de realizar essa minha vontade. Porque assim, não precisa, primeira coisa, primeiro de tudo, não precisa ter peça. Você pretende morrer cedo? Não, tá, às vezes uma pessoa ou outra pode ser, às vezes, mais maduro, né? De idade mais avançada, mas tudo bem que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas você pretende morrer amanhã? Pretende morrer hoje? Então você tem todo o tempo do mundo. Continua fazendo. Se acontecer, aconteceu e você estava indo. Porque a questão não é tentar estar vivendo a sua vontade, e sim fazer.
eu não tenho essa noção de tempo assim. Pra mim, eu não diferencio um dia, uma hora, um mês, um ano. O que eu diferencio é o que eu tenho vontade e o que eu não tenho vontade. Então, quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu não me importo com o tempo, porque eu tenho que estar me dedicando àquilo com resiliência. Porque no final, a sensação de alegria e confiança, sabe, de satisfação, de realização que você sente por toda aquela energia que você investiu de estar vivendo aquilo, se manifesta de uma forma tão intensa que você fica muito tranquila. Isso te dá ânimo, mais força para você viver outras vontades, porque é uma parte do seu painel que você terminou de montar. Muitas vezes, assim, a gente tem uma parte do nosso painel que está incompleta. E isso se torna difícil de completar o resto. Porque é como no quebra-cabeças, né? Quando você sabe que tipo de imagem que é para formar, você consegue montar muito mais rápido. Se você vai montando, por exemplo, num canto específico assim, ou de uma forma que você consegue ver que tipo de imagem está se formando, você consegue mais rápido. E isso vai naquela questão de que o que a gente tem que fazer dessa vida? Bem, primeiro a gente tem que descobrir, né? E como que faria isso? Seguindo as vontades. Vai chegar no tempo em que, seguindo nessa metáfora, né, do painel, com os pedaços de caco que vai construindo esse painel, vai surgindo, com o passar do tempo, seguindo as suas vontades, realizando essas suas vontades, você vai conseguir observar que tipo de imagem está se formando lá. E o tipo de imagem que estiver se formando, você vai conseguir saber, não, aquelas próximas partes, para formar essa imagem, vai precisar disso, de tal peça. E você vai atrás daquela peça específica. E nisso é a maturidade. Com o passar das vontades que você vai vivendo, você vai conseguindo descobrir mais e mais o que você tem que fazer especificamente, qual a sua vontade maior que você tem que viver. Então, talvez se tornar um vagabundo, isso é, no sentido de não fazer nada da vida, só fazer o que quer, é a melhor coisa do mundo, então. Porque, claro, se isso for sua vontade, se não for, não precisa, mas tem que saber diferenciar a vontade do querer. O querer te deixa ansioso, a vontade te deixa sereno, tranquilo, em paz. Te faz se sentir vivo. O querer te faz se sentir poderoso. Um poderoso de estar possuindo, conquistando coisas que você tem, você possui. Agora a vontade, você está vivendo a sua vontade, sente paz, tranquilo, você nem se importa. Pelo menos assim é como que eu me sinto, né? Então o que eu vi é que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Deu certo ou não deu? Eu vou descobrir qual é a imagem do painel da minha vida que está se formando. Porque ela terminando de se formar, eu vou conseguir saber exatamente o que eu tenho que fazer. E eu conseguindo descobrir o que exatamente eu tenho que estar fazendo como objetivo principal da minha vida, se eu conseguir me aliar a isso, tudo na minha vida vai começar a desenrolar. Essa aparência de que nada anda na vida, sabe? De que tudo tá parado e tudo mais. Se seguir com resiliência, descobrindo o que realmente tem que fazer na vida, muda. As coisas vão pra frente. Por isso que é muito importante seguir, ser dono da própria vontade e aceitar viver em cacos. Porque tá vivendo em cacos não porque nós somos quebrados, mas sim porque nós somos artistas criando o painel da nossa vida. Essa é a importância de estar se vivendo em cacos. Ou melhor, a gente pode falar então agora, essa é a importância de estar sendo o artista da própria vida.
aquele que informa o que temos que viver, ou seja, nós mesmos. Mas existe sim uma orientação ulterior que nos indica que fazendo aquilo, descobrindo, que é o difícil, né? A gente tem que descobrir o que fazer para depois começar a fazer, para aí sim as coisas ir para frente. Eu tenho certeza que quando eu conseguir estar mais firme nisso, minha vida vai ser totalmente diferente no sentido de como que eu me sinto em relação a ela, muito de uma forma muito mais profunda e diferenciada. Então, também entra aquele aspecto de que, mesmo descobrindo o que você tem que fazer, tem que se preparar. Então, mesmo que você saiba que imagem que vai se formar, você vai ter que se preparar. Ou seja, conseguindo aqueles cacos que encaixem para trazer aquelas peças. E esses cacos que se encaixam são aquelas coisas que nós precisamos viver para ter as coisas que merecemos viver. Então, é primeiro o que precisamos, depois o que merecemos. Isso é viver em cacos, sendo artista da própria vida.